E na noite de hoje nós vamos seguir, né, com as bem-aventuranças. Na semana passada, o nosso colega, o Eduardo Maluf, falou sobre bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos falar sobre os bem-aventurados os pobres de espírito, que é até um pouco complexo de entender o significado desse termo, bem-aventurados os pobres de espírito. O próprio termo é difícil de compreender. E aí eu até deixei aqui uma cola no quadro explicando o que é ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é feliz, que é venturoso. E aí, se ele é bem-aventurado, como assim ser feliz sendo pobre de espírito? Vamos tentar entender então o que é ser pobre de espírito. Porque se Jesus diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, a gente tem que entender o que seria ser pobre de espírito, né? Então, para Jesus, os pobres de espírito não são desprovidos de inteligência. Essa pobreza de espírito não tem a ver com o intelecto. Ele fala que os pobres de espírito não são desprovidos de inteligência, mas eles são humildes. E que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Então, não importa o nível intelectual do ser, importa se ele tem humildade, porque o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então, começamos a ter algumas pistas aqui. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus demonstra que ninguém pode conhecer esse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que tiver essas qualidades, ele está à frente do sábio que crê mais em si do que em Deus. Então vamos analisar mais esse pedacinho. Ele diz que, independente da intelectualidade, o reino dos céus é dos simples de coração. Então, quem tem mais intelecto e não for simples de coração, fica para trás, e quem é humilde vai na frente, mesmo que tenha menos intelecto. Então, a gente que já estuda um pouco o espiritismo sabe que tem aquela balança, né? Do nosso lado intelectual, do nosso lado moral, que a gente tem que equilibrar essa balança. Segundo essa frase aqui, quem tem mais moral e menos intelectualidade está na frente de quem tem mais intelectualidade e menos moral. Na frente, que eu digo assim, na caminhada, né, da evolução. E em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Mas o que seria humildade? Porque a gente tem muitas teorias do que na prática pode ser humildade, né? O humilde é aquele que se coloca em seu lugar, e o humilhado é aquele que é colocado pelos outros em seu devido lugar. É engraçado quando a gente para pensar nisso, né? Que ser humilde não é permitir ser humilhado. Tem uma diferença nisso, né? Porque para você ser humilhado, alguém que supostamente acredita que está acima de você tem alguma atitude para rebaixar você. E quando você é humilde, você sabe a sua capacidade, você sabe qual é o seu lugar e você sabe se colocar no lugar do outro, que pode ser
ter um nível intelectual maior ou menor que você, mas que você sabe que aquele ser é um ser que está em processo de aprendizado, tanto pela arrogância quanto pela humildade. Então, se você é humilde, você se coloca no lugar do outro até para entender a arrogância do outro, porque você sabe que ele ainda está em processo de aprendizado. Isso é uma reflexão muito importante para a gente ter, né? Porque você ser humilde não significa você ficar sendo humilhado por outros, mas você só se sente humilhado quando aquilo te atinge no seu orgulho. Já pararam para pensar nisso? É igual quando uma criança vira para você e fala assim, feio, bobo. Você se sente humilhado por isso? Agora, se uma pessoa te chama de uma outra coisa, mas aí dá aquela pontadinha no seu orgulho, no seu ego, e fala assim, me atingiu. E aí você tem que ter a humildade para reconhecer que aquilo não merece ser revidado, porque aquilo é um problema que você tem com você mesmo. Né? Se eu tenho noção do meu valor, se eu sei quem eu sou, se eu me conheço, o que o outro falar não vai me atingir. E eu vou ser humilde para compreender que o outro ainda está em processo de aprendizado e aquela arrogância do outro não vai me atingir. É muito difícil isso, né? É muito difícil. Então, quando nós erramos, o mais honesto a fazer é aceitar o erro. Mais vale, quem fala aqui, né? Mais vale um coração aliviado pela aceitação do que um outro cheio de si que engana a si mesmo. E aí, todo esse processo tanto de trechos bíblicos, quanto do Evangelho mesmo, que fala do bem-aventurado dos pobres de espírito, ele todo vai tratar da humildade. A humildade como ponto principal para ser bem-aventurado, né? Porque o pobre de espírito é humilde. O humilde que consegue compreender a si mesmo e se colocar no lugar do outro. E ele tem aquele trecho também que fala, até no Evangelho, né? Um dos subtítulos é: aquele que se eleva será rebaixado. E aí o trecho de Mateus fala: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Por quê? Porque a criança é um ser inocente. Ela não tem preconceitos, não tem regras preconcebidas. Ele é puro, ele é inocente. Ele ainda não foi atingido, aquele ser, né, a criança, ela não foi atingida ainda por tudo aquilo que a gente vê, né? Não vê maldade nas coisas, né? É simples e puro de coração. Então, Jesus fala que para entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. E tem outro trecho de Mateus aqui que fala: aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Então aqui no trecho da Bíblia fala o Filho do Homem, porque Jesus é o Filho do Homem. E ele não veio com status
de ser bajulado ou servido por todos. Não, pelo contrário. Ele trouxe a humildade para servir aqueles que procuravam por ele. Então, tem aqui como exemplo o próprio Jesus, né? E tem esse trecho, né, que é de Lucas, que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Que é mais ou menos como a gente falou no início, que é aquela balança da parte moral e da parte intelectual. Então, se eu tenho uma intelectualidade elevada e moral baixa, eu vou estar atrás de quem tem moral elevada e intelectualidade baixa. E aí essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não para de falar. Em todos os trechos da Bíblia, ele tem esse destaque para a importância da humildade. E o outro entretítulo que tem aqui no Evangelho, nesse capítulo 7, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Né? Doutos são os doutores, né? Os que entendem das leis, que seja, né? E aí tem um trecho muito interessante que tem no Evangelho, que é no item 10. No item 10, que fala que o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é, antes, que lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, como um médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão. Então, também tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando antes sobre o orgulho. Quer dizer, a pessoa ela não é capaz de enxergar e se colocar no lugar do outro porque ela tem um orgulho, o ego à sua frente, tapando a visão. É como se fosse um muro que não permite que você seja capaz de enxergar o seu irmão, né? E aí, de que adianta mostrar a luz para uma pessoa que não é capaz de enxergar porque tem um orgulho à sua frente? Né? É muito difícil. Então, é necessário que destrua a causa do mal primeiro. Então, o que a gente tem que fazer? Para ser humilde, primeiro nós temos que combater o orgulho e o nosso ego. Porque a gente não vai ser capaz de ser uma pessoa humilde, realmente, se colocar no lugar do outro, se nós não combatermos primeiro o orgulho que nós temos todos dentro de nós e que ainda é muito difícil da gente conseguir se livrar disso, né? Acho que é o pior mal, né, que a gente ainda tem aqui nesse planeta de provas e expiações e o motivo pelo qual ainda temos muitas provas e expiações para cumprir, né? Mas Deus não deixa seus filhos abandonados e sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Então, cedo ou tarde a gente vai conseguir, com muito esforço, se livrar do orgulho que tanto impede a gente de enxergar o óbvio, né? E depois tem uma parte que é muito interessante, que são as instruções dos espíritos, né? Não chega nem a ser... São alguns espíritos falando sobre o orgulho e a humildade. E também tem uns trechos muito interessantes. Aqui um papel que eu tenho aqui hoje. Esse trecho aqui é muito, muito interessante. A humildade é virtude muito esquecida entre vós.
bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. E isso é uma coisa que também acontece muito, né? Até foi a página de abertura, né, que a gente falou sobre dar, né, sobre o ato de dar. E aqui ele fala que sem a humildade, que são virtudes que a gente não tem, é como se a gente vestisse uma roupa para esconder o que a gente tem de ruim dentro de nós. Então, muitas vezes, a gente usa a caridade como modo de parecer uma pessoa que nós não somos na frente dos outros. Então, nós podemos ser muito caridosos, muito simpáticos, parecer ter uma humildade que ela não é real. Porque é uma máscara que a gente usa para ter uma boa relação com a sociedade, mas que no fundo da nossa alma, ela não é real, né? Então, é muito interessante quando você pega o trecho e vai tentando contextualizar ele no nosso dia a dia, para ver como as coisas se encaixam na nossa vida, né? A gente faz uma reflexão e fala assim, nossa, realmente, existem muitas pessoas que parecem ser o que realmente não são, mas também não é de todo ruim, porque a gente sabe que para evoluir moralmente, a gente tem que criar um hábito na nossa vida, né? E para criar um hábito, você tem que começar fazendo. Mesmo que seja para aparecer para outras pessoas, você está fazendo. E vai chegar um momento em que você vai estar fazendo porque você gosta de fazer aquilo, porque você se sente bem fazendo bem para os outros. E pode ser uma chave de virada para você ter uma melhora como um ser que ainda está aprendendo, que ainda está evoluindo. Porque quando a gente faz a caridade, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente também aprende muita coisa, né? Pode parecer que a gente está ajudando o outro, mas nós também somos muito ajudados aprendendo o que o outro passa, como o outro lida com certos problemas. Porque se eu não tenho aquele problema, eu não vou saber como lidar com ele. Mas eu estou entendendo como é o problema do outro e como ele lida com aquele problema. De que forma eu posso ajudar nesse problema. Porque também a caridade não é só doar coisas materiais ou dinheiro, né? A caridade também é você escutar o outro, é você visitar um amigo que tem muito tempo que você não vê. Então, tudo isso não deixa de ser caridade, você se importar com o outro, você se colocar no lugar dele. E o orgulho é o terrível adversário da humildade, né? Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes na terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas aos seus méritos e se consideram a essência mais pura, ao contrário dos pobres. E também é uma ideia equivocada, né? A gente que estuda o espiritismo, a gente já tem uma noção que a gente acredita na reencarnação e nas vidas sucessivas. Então a gente sabe que as posses materiais, elas são temporárias. Mas e quem não crê nisso? Que crê que as posses são importantes, que os títulos são importantes,
que a vida material é importante. Essas pessoas acho que têm até mais dificuldade de compreender, mais dificuldade de se livrar do orgulho, porque elas não têm essa visão, né? Elas acham que o que elas conquistam aqui é o que elas vão ter. E aí quando chega no plano espiritual, vem aquele desespero. Tipo, como eu estou no mesmo lugar que todo mundo e estou aqui passando por essa situação? Porque eles não têm essa compreensão, né? E nós, que sabemos, temos mais responsabilidade ainda, né? Temos mais responsabilidade ainda. Porque na balança divina, todos os homens são iguais. E só as virtudes distinguem quem merece ou quem não merece o reino dos céus. Não importa quantos títulos ou quantas posses você tem, o que importa, o que tem mais peso são as virtudes. Aqui também tem um outro espírito. São vários espíritos, né, falando nesse texto aqui, sobre orgulho. E aqui tem um outro trecho também, de outro espírito, que fala do orgulho. Orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio que vos oferece para isso, mas infalível: tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Que também é um problema complicado, né? Porque se o orgulho é a fonte de todos os males e a gente tem que destruir, a gente tem que seguir o que Cristo deixou para nós e o exemplo dele, que é, né, como é o mestre. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Mas existem várias interpretações da palavra do Cristo, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda a palavra do Cristo, mais a gente consegue compreender os meandros até o contexto, né? Porque o contexto é muito importante também, né? O contexto do que todas as parábolas que foram deixadas falam. Então, assim, o estudo é muito importante, porque a gente vai criando essa lista de regrinhas para seguir na nossa mente, e a gente acaba vivendo de acordo com a lei do Cristo, né, que é um dos meios de se livrar do orgulho e se tornar um ser humilde. E aí, entramos no último subtítulo, que é a missão do homem inteligente na Terra, que é um subtítulo muito interessante. A missão do homem inteligente na Terra, né? Esse assim: se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com o que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Aí vem o Papa. Então, Deus fez com que a gente nascesse num meio onde a gente tivesse condições de desenvolver o intelecto. Mas você é privilegiado por isso, que ótimo! Então, agora você vai usar a sua inteligência que você desenvolveu no meio que você pôde nascer, desenvolvendo a sua inteligência para ajudar os seus irmãos que não nasceram nesse meio e que não podem ficar para trás.
Olha aí a responsabilidade. É privilégio? É privilégio. Então você vai usar esse privilégio para ajudar aqueles que não tiveram o mesmo privilégio que você. Está tudo aqui. Olha a responsabilidade. Está tudo aqui. Então, a missão que vos dá Deus, colocando nas suas mãos o instrumento com que podeis desenvolver a sua inteligência, dá por sua vez a missão de ajudar as inteligências retardatárias e conduzir esses seres até Ele. Então, nós estamos com uma responsabilidade dupla, porque nós somos privilegiados de termos nascido num meio em que tivemos a educação e o acesso ao desenvolvimento do nosso intelecto. E nós somos espíritos. Então a responsabilidade é em dobro, porque além de ajudar os irmãos que estão com déficit intelectual, a gente também, como espírito, tem que ajudar esses irmãos que estão atrasados moralmente. Olha a responsabilidade. Todo mundo calado nesse momento. Apavorados que vão sair daqui hoje. Então, a inteligência, ela é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Mas, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Porque o que o ser que teve o privilégio de ter acesso ao ensino, o privilégio de desenvolver o seu intelecto, o que ele vai fazer? Vou subjugar quem não tem capacidade intelectual similar à minha. Vou subjugar aquele que não tem o mesmo patamar econômico que eu. É isso que está na lei de Jesus? Essa é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque, infelizmente, muitos tornam esse privilégio um instrumento de orgulho. Então, em vez de utilizarem isso com humildade para auxiliar o próximo, eles permitem que o orgulho seja coadjuvante não, principal, né? E a humildade coadjuvante. E aí entram em perdição contra si mesmos. Quer dizer, tudo que Deus planejou, você planejou lá tudo bonitinho lá antes de encarnar. Olha, eu vou desenvolver meu intelecto, eu vou auxiliar os irmãos que não têm o privilégio que eu vou ter, vou estudar o espiritismo, vou trabalhar para ajudar os irmãos. E aí chega aqui o orgulho e fala assim, ó. E aí a gente tem, nós que temos esse conhecimento, temos que lutar muito contra esse orgulho, para que a gente tenha a humildade necessária para ajudar os irmãos e conhecer o reino dos céus. Difícil, né? Muito difícil. Aí aqui temos, para finalizar, né? Tem um
do Chico Xavier, que é justamente bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com o espírito de vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade do mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmo o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que afastam de caprichos tirânicos, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo do imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele, assim, que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se sempre pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade. Ele será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Então, ele resume, né, o que a gente falou sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito, e fala sobre a importância da disciplina e da tolerância, né, que é uma coisa que a gente não falou antes, né? A disciplina e a tolerância para a gente vigiar os nossos pensamentos e os nossos atos. Porque o orgulho, ele está tão enraizado na gente que às vezes a gente nem percebe que está tendo uma atitude que não é legal com o outro, que a gente não está se colocando no lugar dele, não está sentindo a dor dele, porque a gente não tem a mesma vivência que o outro, né? É muito difícil você conseguir sentir a dor do outro, sendo que você foi privilegiado por não passar pelas dores que ele tem. Então, deixar o outro falar, deixar o outro sentir, também é um ato de caridade, porque a gente vai aprender com aquilo. E eu nem sei como fazer isso, acabei de falar com nada. Mas, eu falei que é importante. E aí tem toda essa questão de manter a disciplina do nosso pensamento, das nossas atitudes, de vigiar, porque o orgulho ele é muito cristalizado, né? E o orgulho ele faz parte até da sociedade, né? A gente vê muito isso, né? No ambiente de trabalho também, principalmente, né? Se você não mantém uma postura, você não serve para ser gestor. Se você não mantém uma postura, você não é um líder. Mas precisa ter essa posição de tirano, de superior, aqui quem manda sou eu. Não precisa. Porque para você ser um líder e um gestor, você precisa de uma equipe. Você não vai ser líder de gestor de você mesmo.
Então, se você tem uma equipe, você tem que tornar a sua equipe pessoas que vão trabalhar com você e não para você. Então, assim, até no ambiente de trabalho, a gente tem que ter esse cuidado, né, para compreender o que se passa com o outro, porque naquele dia aquela pessoa pode estar num dia ruim. Ou então tá bom, então depois a gente conversa, né? Não vamos falar sobre isso agora, amanhã a gente conversa. Até em casa a gente passa por isso, né? Que às vezes na posição, enfim, de pai e mãe. Não, quem sabe sou eu. Mas você escutou o que seu filho está falando? Você se colocou no lugar dele? Quando você tinha a idade dele, você conseguia passar por essas situações da mesma forma? Quando o filho chega, eu estou cansado, estou sobrecarregada, mas você só estuda. Mas quando você tinha a idade dele, você também só estudava e estava cansado e sobrecarregado. É porque hoje a gente estuda, trabalha, vai para a academia, faz curso e está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas quando você tinha a idade dele, você também só estudava e ficava cansado. Mas você vai menosprezar o cansaço do seu filho? Não, você vai entender porque está fazendo por isso, vai explicar. Então, assim, até mesmo nessa posição que seria de superioridade, você também pode trabalhar a humildade, né? Então, assim, é até no nosso dia a dia. Falando com o porteiro, falando com uma pessoa que está precisando de ajuda na rua, com tudo, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre as nossas atitudes e nossos pensamentos e tentar pensar, como eu falei na prece, né? Essa atitude está de acordo com a lei de Deus? Esse pensamento está de acordo com os exemplos que Cristo deixou para mim? Não, não está. Ah, tá, então me desculpe. Obrigada. Por favor. Né, as palavrinhas mágicas? Né, porque não é humilhante você pedir desculpas, né? Muito pelo contrário. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode colocar em prática para a gente exercitar a humildade e tentar bloquear o orgulho que vive dentro da gente e que a gente tem que lutar todos os dias para combater esse orgulho. Enfim, era isso que eu tinha para falar na noite de hoje. Espero que ajude todos uma reflexão e que a gente consiga, eu inclusive, mais um passinho na evolução para a gente conseguir chegar no dedinho do pé de Jesus. Então é isso, obrigada.